mercado imobiliário tem duas faces muito diferentes. A primeira delas são os empreendimentos como a gente conhece e a segunda face do mercado imobiliário são os fundos de investimento imobiliário. E eu tenho a impressão que aqui na internet os fundos de investimento são mais conhecidos do que os empreendimentos imobiliários. Se você entrar no YouTube e pesquisar por mercado imobiliário, você vai ver que os vídeos mais assistidos são, na verdade, sobre fundos de investimento imobiliário. E no vídeo de hoje, eu quero entender com você o que significam essas duas faces do mercado imobiliário e entender onde você deveria estar investindo o seu dinheiro. Então, vamos começar lá sobre o mercado imobiliário físico, sobre os nossos empreendimentos. Um empreendimento imobiliário ele é basicamente a soma de três coisas, que é terra, capital e trabalho. Isso equivale para qualquer tipo de empreendimento imobiliário que também se encaixa em três categorias. Ou você está fazendo um empreendimento de parcelamento do solo, em que o produto final é um lote, né? O cliente vai comprar um lote para ali edificar alguma coisa, ou então você está vendendo alguma coisa construída, por exemplo, uma laje comercial, uma galeria comercial ou casas ou apartamentos, mas você está vendendo uma área construída, ou então você está construindo e não vendendo, você está trabalhando com locação. Basicamente, tudo que a gente faz dentro do mercado imobiliário é isso, ou você está fazendo um lote, ou você está fazendo uma construção, ou você está construindo para alugar no futuro, e aí dentro disso existem infinitas combinações e possibilidades. Agora voltando para aquela análise, o empreendimento imobiliário é terra, capital e trabalho. A terra, a propriedade, é o nosso principal insumo de produção. É por meio dessa terra que vai acontecer todo o restante e eu acredito que existe uma resposta certa para cada propriedade. Na minha visão, quando você recebe a oportunidade de um terreno para fazer um empreendimento imobiliário, existe um tipo de empreendimento imobiliário que vai ser mais lucrativo, vai ser mais rentável, os resultados serão melhores do que todas as outras alternativas. Eu já estou levando em consideração aqui o resultado final desse empreendimento. Computando os custos e as receitas, existe uma resposta que vai ser certa dentro daquelas infinitas possibilidades que eu acabei de comentar. Então, por exemplo, pode ser que você receba a oportunidade de uma área. Pode ser que seja interessante ali, pode ser que a resposta seja: eu vou fazer nessa propriedade um resort all inclusive, ou não, eu vou fazer nessa propriedade um condomínio de galpões logísticos para locação, ou não, eu vou fazer em cima dessa propriedade um loteamento aberto de lotes populares. Enfim, existem infinitas possibilidades e na medida que você vai amadurecendo dentro do mercado imobiliário, você começa a melhorar sua percepção dessas soluções. E aí, avançando nesses três itens, a gente precisa encontrar uma solução de capital para o nosso empreendimento imobiliário, porque a gente tem que fazer todo o desenvolvimento desse projeto. E um dos grandes problemas que a gente tem é a solução de capital. De maneira geral, a propriedade, que é esse primeiro passo, representa a nossa maior necessidade de capital e o mercado imobiliário meio que consolidou uma solução para resolver a necessidade de capital para a propriedade, que é chamando o então proprietário dessa área para se tornar sócio do empreendimento nos resultados futuros. Então, em vez de eu fazer a aquisição do terreno, eu chamo esse cara para ser permutante do empreendimento imobiliário. E aí eu vou destinar um percentual do resultado lá na frente para esse sócio. Ele vai se tornar sócio e nós dois juntos vamos explorar o resultado desse empreendimento. A gente vai unir forças para fazer esse empreendimento acontecer. Eu acho essa solução aqui excelente. Esse daqui é um jeito muito bom de reduzir a necessidade de capital dos nossos empreendimentos imobiliários. Mas ainda existe a necessidade de capital para a execução da obra. Se eu estou encontrando um terreno e eu vou construir nesse terreno uma casa de 5 milhões de reais, eu posso chamar esse cara que é dono do lote para se tornar sócio lá na venda da casa. Mas eu ainda preciso construir uma casa de tantos milhões de reais para ser vendida por 5 milhões de reais. Existem alguns tipos de empreendimento que têm financiamento de produção. Isso significa que para esses tipos de empreendimento você pode ir até um banco e pedir um dinheiro emprestado. E aí eles vão financiar a sua obra mediante algumas medições que eles vão fazer. Então, quando você vai construir um prédio, por exemplo, esse é um tipo de empreendimento que tem financiamento de produção. Então, eles vão financiar 70% da obra,
E aí eles vão, depois que você fizer a etapa de fundação e as primeiras lajes, a instituição bancária entra fazendo medições mensais e paga para você o que você executou. E existem também outros tipos de empreendimento que não têm acesso a esse tipo de crédito. Eles não têm acesso a financiamento de produção, como é o caso dos loteamentos. Alguns bancos estão iniciando a atividade de financiamento de produção para loteamentos, mas em geral não tem. Isso significa então que os bancos não financiam a atividade dos loteamentos. E o que a gente faz nesse caso? Assim como lá nas incorporações imobiliárias, nos empreendimentos de construção, a gente tenta pegar o dinheiro mais fácil que a gente tem acesso, e o dinheiro mais fácil é o dinheiro dos nossos clientes. Então a gente faz um grande lançamento imobiliário antes do início das obras para ver se com essas vendas a gente consegue trazer algum dinheiro para o caixa do empreendimento, mas obviamente a gente nunca consegue trazer a quantidade suficiente para concluir as obras do empreendimento. Então ainda existe uma necessidade de capital. Eu estou vendendo, estou recebendo, mas isso ainda não é todo o dinheiro que eu preciso para fazer esse empreendimento acontecer. Então, para esses empreendimentos onde a gente não tem financiamento de produção, existe um tipo de solução que é muito comum e talvez até meio simples, que é encontrar investidores individuais. Eu vou reunir um grupo de investidores, esse grupo de investidores vai participar comigo da minha exposição de caixa. O termo que a gente usa é esse, exposição de caixa, porque ele é a diferença entre o que está entrando no meu caixa mês a mês e o que está saindo. Eu preciso captar com os meus investidores somente a minha necessidade de capital. Eu não vou captar com eles todo o meu custo de obras. Então eu vou dividir com os meus investidores a minha exposição de caixa, cada um vai investir algum percentual da exposição de caixa e lá na frente cada um vai receber também algum percentual do retorno final do empreendimento. O acordo pode ser diferente. Em vez de você estar dividindo um percentual futuro do resultado do empreendimento, você pode combinar com seus investidores uma remuneração pré-fixada. Então eles vão te dar tantos R$ 1.000 e em troca desses tantos R$ 1.000 você vai remunerar de volta esses investidores com 1,2% ao mês. Você pode fixar a remuneração dos investidores ou deixar pós-fixado, como é o caso que eu estava mencionando, em que você vai dividir um percentual do retorno do empreendimento. Eu, pessoalmente, não acho adequado a gente pré-fixar a remuneração do investidor, colocar um juros, um percentual em cima da dívida, porque a gente não tem certeza como é que o empreendimento vai acontecer. A gente não consegue oferecer esse tipo de retorno para os nossos investidores. Quem consegue fazer isso são os bancos. A gente que é empreendedor do mercado imobiliário não tem essa certeza. Mas beleza. A próxima etapa é ainda fazer acontecer esse projeto. A gente já tem a propriedade, a gente já tem a solução de capital ou está trabalhando em cima da solução de capital. A gente ainda precisa fazer o desenvolvimento imobiliário dessa área. A gente precisa fazer esse projeto acontecer. E na minha visão, aqui é onde mora o dinheiro de verdade. É aqui que a gente ganha dinheiro dentro do mercado imobiliário. Porque na medida em que o tempo avança, na medida em que a gente ganha experiência, a gente cria novas relações comerciais, a gente ganha expertise de mercado, a gente aprende a fazer as coisas. Um empreendedor experiente faz empreendimentos melhores do que um empreendedor iniciante, por causa da experiência. Então, na medida em que o tempo passa, você começa a fazer empreendimentos cada vez melhores. Então, você passa a desenvolver projetos melhores com um custo mais baixo, você consegue vender com menos desgaste e você consegue encontrar soluções comerciais, soluções financeiras com muita facilidade. Em geral é isso, o empreendimento imobiliário é terra, capital e trabalho e os empreendedores aqui do mercado imobiliário conseguem multiplicar o seu capital com certa tranquilidade dentro do mercado imobiliário. Existem diversas nuances, existem diversas dificuldades, é preciso lidar com vários órgãos, várias fases de aprovação e licenciamento, existe o risco da venda. Claro que tudo isso existe porque é tudo isso que faz o projeto ser rentável. Então quando a gente fala, por exemplo, em fazer um loteamento, as pessoas, os empreendedores que fazem loteamentos, eles precisam investir muito pouco no desenvolvimento do projeto, que é essa primeira fase de buscar uma área, fazer os contratos, levantamento topográfico, projetos iniciais, para então captar um grupo de investidores e com os recursos dos investidores e os recursos da venda, desenvolver o restante do projeto. E aí eles investem esse pouquinho no desenvolvimento do projeto e conseguem um percentual grande do VGV.
VGV, valor geral de vendas, eles conseguem um percentual grande de retorno sobre o seu capital investido. Por quê? Eles agregam esse componente de trabalho. Você não está simplesmente investindo o seu capital, você está investindo o seu capital mais o seu trabalho. E quando a gente investe pouco dinheiro, é necessário que a gente seja criativo na parte do trabalho para conseguir ser bem remunerado. E é por causa disso que, em geral, os empreendedores no mercado imobiliário fazem seu dinheiro. É por causa disso que eles conseguem multiplicar o seu capital. Agora, olhando do outro lado, vamos falar aqui sobre os fundos de investimento imobiliário, que representam quase que um universo paralelo. E para você ter uma noção de qual é o tamanho do mercado de fundo de investimento imobiliário, se você faz puramente empreendimentos imobiliários e desconhece agora esse outro lado, os fundos têm um patrimônio líquido de alguma coisa em torno de 346 bilhões de reais. Isso significa o que eles têm de imóveis e o que eles têm de carteira. Se você pegar todos os fundos do Brasil e somar o patrimônio líquido de todos esses fundos, eles têm aí 346 bilhões de reais, o que é com certeza muito dinheiro. Então vamos começar a estudar um pouquinho aqui sobre os fundos de investimento. E os fundos podem ser divididos em duas categorias, que são os fundos de tijolo ou os fundos de papel. Começando com os fundos de tijolo. Fundo de tijolo é quando um fundo de investimento é proprietário de determinado ativo ou comprou determinado ativo e vai explorar esse ativo segundo as suas políticas. Então pode ser que esse fundo tenha comprado um condomínio de galpões logísticos e aí ele faz a locação desses galpões para uma grande empresa, por exemplo, o Mercado Livre, e aí ele pega o valor dessa locação e distribui entre os seus acionistas depois de descontadas algumas despesas. E aí isso aqui vale para os mais diversos negócios dentro do mercado imobiliário. Esse fundo pode ser proprietário de um shopping, de um hospital, de uma laje comercial, de um resort all inclusive, de um resort multipropriedade, tem algumas fazendas, enfim, existe uma infinidade de coisas que um fundo de tijolo pode investir. Claro que cada fundo tem uma política e ele só vai investir em imóveis dentro dessa sua política de investimentos. E existe ainda uma outra categoria de fundos que são os fundos de papel. Já esses fundos de papel têm uma estrutura que é um pouco interessante e ela se deriva lá dos empreendimentos imobiliários que a gente estava fazendo. Você lembra que eu mencionei que alguns tipos de empreendimento imobiliário não têm a solução de financiamento de produção? Os bancos não financiam a sua obra, por exemplo, os loteamentos. Então, o que a gente pode encontrar como sendo uma solução sofisticada de capital para os loteamentos? Os loteadores, alguns loteadores fazem isso. Eles fazem uma emissão de dívida. Eles emitem um título de dívida, o fundo de investimento compra essa dívida e depois que o fundo compra essa dívida, o loteador tem que fazer o reembolso ao fundo. Em termos práticos, é como se o loteador estivesse pegando um dinheiro emprestado com o fundo de investimentos e ele tem que repor esse dinheiro emprestado com parcelas mensais. E aí, a estrutura que a gente usa para fazer esse tipo de dívida chama CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então, você vai, emite um CRI, o fundo compra esse CRI e deposita um dinheiro na sua conta. Então, você vai pegar esse dinheiro na sua conta e vai fazer o que você tem que fazer com esse dinheiro. E aí você tem que fazer os pagamentos mensais. O ponto importante do CRI é que os lotes que você já vendeu, os contratos que você já vendeu, os seus recebíveis, eles ficam como sendo garantia da sua dívida. No caso de você se tornar inadimplente com o fundo, esses lotes, esses contratos serão transferidos para o fundo e isso aí vai tocar. Existe um outro mecanismo de captação de recursos junto a fundos de investimentos que é por meio do equity, que é quando você vende uma participação dentro do seu empreendimento para o fundo e aí o fundo futuramente vai receber uma proporção dos resultados mensais do empreendimento. Geralmente, esses fundos de equity, eles entram lá na categoria de fundo de tijolo, não no fundo de papel. Então, quando você investe em um fundo de papel, você está comprando carteiras de loteamentos ou carteiras de empreendimentos que têm essa carteira longa, essa característica de carteira longa ou de contratos de locação. Mas, em geral, são parcelamentos do solo, são loteamentos abertos e fechados dos mais diversos padrões. Você está investindo em uma empresa que emprestou dinheiro
para um loteador e esse loteador está fazendo pagamentos mensais e com isso você recebe um percentual. Isso aqui é basicamente a estrutura dos fundos. Ou você está investindo em um fundo de tijolo ou você está investindo em um fundo de papel. Existe uma terceira categoria que é o fundo de fundos, o FOF, Fund of Funds, que é basicamente quando um fundo compra cotas de um fundo de tijolo ou de papel. Eu pessoalmente não gosto muito dessa estrutura de fundo de fundos porque você acaba tendo que pagar duas taxas de administração. Tem a administração do primeiro fundo, que está fazendo a gestão do ativo, e tem a administração do segundo fundo, que está comprando as cotas do primeiro fundo. Se você achar interessante, pode ser bom também. Mas beleza, a estrutura é essa. Ou você está fazendo um empreendimento imobiliário, ou você está investindo por meio de um fundo de investimento. É basicamente desse jeito que a gente se expõe ao mercado imobiliário. E eu tenho aqui algumas considerações para fazer com você. A primeira, em geral, se você gosta da renda de locação de imóveis, você estará sendo mais bem servido se você investir lá num fundo de investimento imobiliário, lá num fundo de tijolo. Porque esses fundos de tijolo, o primeiro ponto é que o fundo de tijolo é isento do imposto de renda. Então isso aí já melhora a rentabilidade da locação. Mas também os fundos investem em imóveis de qualidade muito alta, que dificilmente a gente consegue ter acesso. Por exemplo, se você quer investir numa sala comercial para locação, geralmente a gente compra uma sala comercial e submete essa uma sala comercial para locação de um inquilino. E às vezes é um inquilino de pequeno porte porque é uma sala de pequeno porte. Já um fundo de investimento alugou uma laje comercial num daqueles prédios lá de São Paulo super chiques para um grande cliente. Então acaba que eles conseguem cobrar um valor por metro quadrado um pouquinho maior do que o que você consegue cobrar na sua cidade. Ou então, se você quer alugar um galpão, quer construir um galpão para locação, dificilmente você vai conseguir construir um galpão, como eles chamam de AAA. É um galpão que tem excelentes qualidades, é um piso de alta resistência, um sistema de combate a incêndio muito bom, um sistema de docas, um sistema de segurança. É meio caro e meio difícil construir desse jeito. Já os fundos conseguem ter acesso a esses imóveis por causa do volume de capital que eles têm acesso. E aí, por causa da qualidade do imóvel, eles conseguem cobrar um pouquinho mais caro no aluguel do que o que você consegue cobrar na sua locação. Então, de maneira geral, para ter uma renda de locação, você vai ter um retorno mais alto nos fundos de investimento do que nos imóveis físicos. Depois você pode avaliar esse investimento. Em geral, os fundos distribuem para os seus cotistas um valor fixo por mês. Você pode entrar no site do fundo e descobrir quanto que cada cota recebe de rendimento mensal. Você compara com o valor da cota que está naquele instante e aí você vai ver que normalmente o que você recebe em relação ao seu investimento num fundo é muito melhor do que você vai receber em relação ao seu investimento lá no mercado imobiliário, quando você comprar um apartamento para locação, uma sala para locação. Em geral, os fundos têm retornos melhores sobre locação do que o mercado imobiliário. Agora, continuando esse pensamento, quando a gente muda de categoria e começa a falar sobre os fundos de papel, aí nesse caso eu já deixo de achar interessante. E um dos pontos em que eu deixo de achar interessante é a falta de transparência que existe. Eu já trabalho há alguns anos no mercado de loteamentos e eu sei que existem projetos que são bons e projetos que não são tão bons assim. Eu sei que alguns loteadores tomam muito cuidado com a qualidade da sua carteira de recebíveis e alguns outros loteadores não estão nem aí para isso e querem mais vender para todo mundo, e se tiver lotes inadimplentes eles vão tomar os lotes de volta e colocar para venda novamente e vão seguir esse ciclo constante de retomada e venda dos lotes. Uma coisa que eu pessoalmente não gosto. Mas beleza, sei que então existem empreendimentos que não são bons. Os fundos não detalham a qualidade da carteira que eles compraram. Eu sei que eles fazem uma análise interna e só fazem investimentos bons, compram somente supostamente empreendimentos bons, mas eles não falam para a gente qual que é a qualidade dessa carteira. Mas, de qualquer maneira, você não está submetido à rentabilidade real que um loteamento pode te oferecer. Um investidor que entra lá naquela captação individual do mercado privado que eu mencionei no começo do vídeo, esse investidor ele está submetido ao retorno que um empreendimento desse porte pode proporcionar, porque ele está recebendo lá na fonte um percentual do que está acontecendo mês a mês. Agora, quando o loteador faz esse repasse da dívida para o fundo,
ele não está repassando para um fundo um percentual do resultado do loteamento. Ele está passando um percentual que foi combinado. É IPCA mais tantos por cento ao mês. Mas o lucro tem que acontecer acima disso. O loteador que faz essa operação, ele tem que conseguir pagar essa parcela. E para ele conseguir pagar essa parcela, ele tem que estar fazendo um empreendimento lucrativo. Então, se você quer se expor a esse tipo de investimento, que é um fundo de papel, eu recomendo você mudar de posição. Esse aqui não é um investimento interessante se você tem volume de capital suficiente para fazer isso. Eu acredito que seja mais interessante para você se expor diretamente ao mercado imobiliário, seja por meio dos empreendimentos de construção ou os empreendimentos de parcelamento do solo. Lá, os seus resultados financeiros serão maiores, porque existe aquele componente que é o trabalho. Você acaba alocando também o trabalho no seu portfólio de investimentos. Eu recomendo que você comece a empreender dentro do mercado imobiliário. E é claro, se você quer minha ajuda para fazer isso, eu sugiro que você participe do curso de loteamentos. Lá eu vou te ensinar como é que você vai fazer um loteamento. O que você tem que avaliar numa propriedade, como é que você faz a viabilidade, como é que você cria um produto e como é que você faz tudo isso sem cometer nenhum crime no meio do caminho. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te encontro numa próxima oportunidade.